Bom dia, meninos. Professor Cristiano de Sociologia. Hoje nós iremos trabalhar um tema muito interessante e pertinente, que são os principais intérpretes do Brasil no que diz respeito às ciências sociais. Hoje nós iremos destacar Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Caio Prado Júnior. Os três maiores pensadores e que serviram de referência para que os sociólogos que vieram logo após formassem a construção teórica e sociológica da nossa formação identitária. Ou seja, qual foi a função desses três pensadores, desses três sociólogos? A ideia deles era construir um conceito de identidade para o povo brasileiro. Diante disso, nós temos Sérgio Buarque de Holanda, que vai escrever um livro aí chamado Raízes do Brasil. O livro de Sérgio Buarque de Holanda ressalta a figura do homem cordial. Quem seria esse homem cordial? É o senhor de escravos, é o aristocrata, que transita entre a amabilidade e a violência, que é aquele que não percebe a diferença entre as instituições públicas e as instituições privadas, é aquele que, por vezes, estabelece uma relação de cordialidade, né, entre os indivíduos pertencentes às instituições públicas, entre a sociedade civil e até mesmo no seio doméstico, onde muitas vezes ele é cordial e amável, mas outras tantas extremamente cruel e violento. Então, Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, traz essa ideia do que vem a ser um homem cordial. Quando a gente fala do Gilberto Freire, a gente está falando aí da Casa Grande de Senzala, onde ele já tem uma outra forma de construir a identidade do povo brasileiro, que é através da democracia racial. Né? Sérgio Buarque de Holanda tem uma ideia de que existe uma relação afetiva entre o senhor de escravo e os seus escravos, e essa relação, muitas vezes, ela tende a relativizar todas as ações e atitudes entre esses indivíduos. Né? Mas traz também uma ideia de uma sociedade dentro do conceito meritocrata, né? Porque a orientação, né, tanto de Sérgio Buarque de Holanda quanto de Gilberto Freire, é uma orientação um tanto quanto mais voltada para essa questão da cordialidade, das relações que, que foram desenvolvidas entre, entre o senhor de escravos, entre os escravos, enfim. Eles são menos radicais no que diz respeito à análise da sociedade, da formação identitária, do que Caio Prado Júnior. Não menos crítico, sobretudo. Porém, Caio Prado Júnior, ele já avalia a sociedade dentro do sentido da colonização. O que significa esse sentido da colonização? O pacto colonial, a colonização do pensamento, a colonização das ações, uma sociedade criada e formada para servir aos europeus. Então vamos tentar interpretar um pouco o pensamento de cada um deles e o que eles têm a dizer sobre o pensamento sociológico. O historiador aí, Sérgio Buarque de Holanda, que é sim parente lá do Chico Buarque de Holanda, que também é, dentro do seu conceito aí de formação da cultura brasileira, teve a sua contribuição. Né? O Aurélio Buarque de Holanda, o Chico Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda, cada um produziu ciência, um no campo da música, outro no campo da história, outro no campo da literatura, enfim. Então, nós temos aqui o Brasil visto de fora, na perspectiva de Sérgio Buarque de Holanda, por ele ser um weberiano, atrás de seus conceitos weberianos, e dentro do conceito weberiano, ele defende o capitalismo e o liberalismo econômico como um elemento primordial da queda do antigo regime. Então, Weber ele acaba sendo a favor dessa ideia meritocrata, né, do homem aventureiro, trabalhador, do homem do bandeirante desbravador, né, aquela questão de que trouxe, mesmo que com problemas relacionados à violência, uma ideia de progresso, entre aspas, né? Então, o título de livro, Raízes do Brasil, traz essa questão de valorizar aquilo que os portugueses e que os espanhóis deixaram, que é o iberismo, dentre eles toda a ideia de formação de Estado, a questão da Igreja Católica, determinando as relações, enfim, né, que passaram para a colônia da colônia portuguesa, né, da América, foi criada dentro do seu campo de construção da cultura através dos usos e costumes ibéricos, né? Por isso que o catolicismo é tão forte aqui no Brasil. Essa a cultura europeia ibérica ela é latente aqui, né, nos trópicos.
E dentro dessa ideia, ele é a favor do chamado dos tipos ideais, né? Dentro do conceito de Weber, aquela questão de ansiar, a ânsia pelo progresso, pelo desenvolvimento, né? Aquela questão onde eles estão muito mais próximos de uma ideia de maquiavélica em si, onde os fins justificam os meios. Eles não se preocupam com o caminho a percorrer, mas eles têm um objetivo em mente, e esse objetivo está descrito aqui, ó, a ânsia de prosperidade sem custo, de títulos honoríficos e de posições e riquezas fáceis, tão notoriamente característica da gente da nossa terra. Ou seja, quem seria esse homem cordial? É o homem não de intenção, e sim o homem de ação. É aquele senhor de escravo que se estabeleceu, né, dentro desse conceito do homem aventureiro, trabalhador. Obviamente, Weber traz essa ideia da ética protestante e espírito do capitalismo, que não é uma vertente brasileira, mas é aquela questão de muita disciplina, muita fé, muito trabalho, você alcança esse momento de identidade no conceito civilizatório. O outro antropólogo, né, aqui a gente falou do historiador, Sérgio Buarque de Holanda, ambos cientistas sociais, porém agora Gilberto Freire, que vai escrever o livro lá, Casa Grande Senzala, onde ele traz essa ideia da democracia racial. Né? E o que significa esse conceito de democracia racial? Bom, eu vou trazer aqui para vocês só uma ideia do que vem a ser o conceito da democracia racial, mas é um tema que nós iremos trabalhar na próxima aula, certo? O Brasil visto de fora, da Inglaterra e dos Estados Unidos, então você já tem uma ideia de uma antropologia de Franz Boas, aquela questão do conceito da integração, do desenvolvimento, da evolução, enfim. Base documental, né, original e inovadora, até porque ele vai estudar as relações sociais entre os senhores de engenho e os seus escravos. Né? A herança racial ou influência cultural, então ele traz essa ideia do comportamento brasileiro, é uma herança racial ou é uma influência cultural? Ou seja, é uma coisa que já estava aqui, ela é determinista dentro desse conceito de que surgiu de nós ou foi influenciado, né? E Casa Grande Senzala como ponto de apoio dessa organização social, onde ali ele traz e desenvolve essa ideia de democracia racial, né? No processo de integração e harmonia, muitas vezes, entre as raças, ok? Mas o nosso foco hoje é Sérgio Buarque de Holanda, em busca das raízes do Brasil, né, para tentar explicar ali quem nós somos, qual é o nosso comportamento, isso nos anos 30, tá? Que é uma ideia do surgimento dessa nova forma de pensar. Sendo assim, para destacar e reforçar as principais características de Sérgio Buarque de Holanda, a questão da sua obra, Raízes do Brasil, que vai estudar muito mais dentro desse conceito, vai destacar as nossas raízes ibéricas, as nossas raízes portuguesas, né? A importância do ibérico para o sucesso colonial, ou seja, essa plasticidade. Traz uma ideia da ética dos fidalgos, cada homem considera-se superior ao outro, né? Valores associados à aristocracia, ele trabalha muito com esse conceito da aristocracia, que estariam espalhados por todo o povo português, né? A cultura da personalidade, as pessoas que se voltam para dentro, né? Dificuldade de compartilhar objetivos comuns, né? A falta de ética no trabalho, o trabalho mecânico visando objetos externos, que chocaria o personalismo, né? Então, falar de Sérgio Buarque de Holanda é falar dessa raiz ibérica, onde ele ressalta muito a figura do português, do lusitano, como ético, aventureiro, né? Dentro desse conceito como está descrito ali, a possessão comercial, né? Enxergar o trunfo e não o obstáculo, né? Aquela coisa da meritocracia, né? Vencer, valorizar, a audácia. Ele é imprevisível, o trabalho dele não é metódico, mas ele é constante. Né? Então, essa é uma ideia da construção de um Brasil que trabalhou a título de um exemplo dado pelos portugueses. Obrigado, meninos, e até a próxima semana.